em março, se condiciona para vir o ano que vem inteirinho. Fala assim, amém, pastor? Então tá bom, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Vamos ler só versículos 11 a 14. João, capítulo 1, versículos 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, presta atenção, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, que é a verdade, Senhor, uma verdade poderosíssima quando crida e entendida. Então vem abrir o nosso entendimento, me ajude a me expressar um pouquinho sobre isso. E o coração desses meus irmãos que aqui estão, e aqueles que nos ouvirão e assistirão lá pela internet, haja aquela manifestação do teu Espírito, para entenderem a verdade, serem captados pela verdade, desabrochar dentro deles a verdade da tua palavra. Assim nós cremos e oramos pela fé, em nome de Jesus, amém. Eu estava observando esses dias os crentes supersticiosos, né? E quando eu vejo essas coisas, para mim é uma coisa inadmissível. Porque é difícil para mim aceitar e ficar quieto quando eu vejo gente que se diz crente de verdade, que está dentro de uma igreja, está sempre fazendo assim, ó, sai alguma coisa dele, né? Ele está assim, sai. Ou então você vê uma igreja cheia de crente e pastor lá na frente, mandando sair um monte de mal dos crentes. Aí você olha lá, você encontra uma senhora que está lá, é crente há 20 anos. Ela também está fazendo assim. Aí você encontra lá um senhor de 15 anos dentro da igreja. E você encontra um monte de gente que se diz salva. Mas eles sempre estão assim, sai. Eles têm uma superstição na cabeça deles que sempre tem um mal grudado neles. Sempre tem alguma coisa do diabo encostado, um encosto. Está sempre lá rodeando eles, não é? E essas pessoas não têm paz, não têm segurança, não entendem o que é evangelho. Não entendem o que é evangelho. Não sabem o que é evangelho. Então dentro deles é uma enorme superstição. Eles são supersticiosos em tudo, supersticiosos nisso, supersticiosos naquilo. Então gostaria de dividir com você essa palavra que nós sempre falamos aqui. O que a Bíblia diz? Veio para o que era seu. A respeito de quem eles estão dizendo? Que Jesus Cristo veio para o que eram seus. Jesus Cristo veio, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam Jesus Cristo, não é aceitar Jesus Cristo, é receber. Todos aqueles que receberam, como é receber? Eu recebo Jesus como único, suficiente Salvador, eu creio nele de verdade. Jesus não é aquele que só vai me dar casa própria, que vai resolver meus problemas, porque as pessoas veem um Jesus gênio da lâmpada, onde eu raspo a mão, faço assim os 3 pedidos, aí sai aquele gêniozão fortão, né? Sim, amo, faço os seus pedidos. Opa, eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um monte de coisa.
Na maior parte da cabeça dos crentes, das pessoas, eles são esses que eles vêm atrás de Jesus só para ter vantagem. É a lei de Gerson, eu quero ter vantagem em tudo. E não tem uma visão clara da salvação de Jesus Cristo, do que é receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem uma visão clara do poder da salvação de Jesus Cristo. Não tem. Então, quando eu creio em Cristo, olha o arroz com feijão, recebo Ele na minha vida, eu vejo, Ele é o único e suficiente Salvador. Nada mais pode salvar. Nada mais pode libertar. Ele é o único e é suficiente. O que significa suficiente? Que não precisa de ajuda de nada. Não precisa de esforcinho de ninguém. Não precisa nem da minha ajuda. Não precisa de ajuda de nada. Ele é suficiente. Ele tem o poder de salvar suficientemente uma pessoa, aquela pessoa que crê nele de todo o coração. Ele é suficiente. Então, quando eu creio nisso de verdade, eu não estou crendo num Cristo que só vai me dar casa, carro, dinheiro. Eu vou lá para passar um olhinho na minha carteira de trabalho para mim ter trabalho. Não é isso. Eu não estou com essa visão falsa de Jesus Cristo. Porque quem crê, quem só vê Jesus nesse quesito, está tendo uma visão falsa de quem é Jesus Cristo. Está bem claro isso? Mas quando eu recebo Ele, eu creio Ele. Eu não estou interessado em coisas. Eu não estou correndo atrás dele. Aquele povo veio atrás de Jesus. Jesus falou assim: olha, sabe por que vocês vieram atrás de mim? Vocês vieram porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. É por causa disso que vocês vieram, porque vocês comeram pão de graça e se fartaram. Trabalhar e não pela comida que perece, que se estraga, que se perde, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então tem um monte de gente que vem atrás de Jesus, não é para ser salvo, é para ter coisas, para vir atrás de coisas, né? Para ter coisas, ir atrás de coisas. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, no texto anterior, que veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo fala, dos quais eu sou o quê? O principal. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, quando eu creio nisso de verdade, por revelação, é só por revelação que eu vejo isso. O que a Bíblia diz? Diz assim: mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam como único e suficiente Salvador de verdade. Veio um poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. Deu-lhes o poder de serem feitos. Repare bem, eles não se fizeram, eles são feitos por quem? São feitos por Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando isso acontece, o poder de Deus vem sobre essas pessoas, e eles são feitos pelo próprio Deus, um filho de Deus. São feitos filhos de Deus. Por quem? Pelo próprio Deus. E ele continua dizendo: os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. O que ele está dizendo? Eles não nasceram de uma relação sexual de um casal. Não é um nascimento natural que eu e você nascemos um dia neste mundo através do pai e da mãe. Os quais não nasceram nem da vontade da carne nem da vontade do sangue. Mas como é que eles nasceram? Eles nasceram da vontade de Deus. Eles nasceram de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? São os nascidos de Deus. Então, quando eles recebem Jesus como único e suficiente Salvador, eles são nascidos de Deus, gerados por Deus. Gerados por Deus. Você acredita nisso? Hã? Então, quando ele crê em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, repare bem, ele não está crendo numa igreja, no nome de uma igreja, num salzinho, num olhinho orado, numa terra de Israel, numa cruzinha, numa tijolinho da vitória, num cajadinho de Moisés ungido. Não é nessa parafernália de feitiçaria que ele está crendo.
Ele está crendo em Jesus Cristo de verdade. Então ele é nascido de Deus, nasceu por dentro. Tem texto que fala nasceu do alto, é um nascimento de Deus, nasceu do Espírito. Vamos lá, João capítulo 3, nós estamos num, vira aí 1 ou 2 páginas. O que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Olha lá, vamos ler isso de novo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus Cristo disse para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, uma tradução fala nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então o que ele está dizendo? Falou: Nicodemos, mesmo você com todo o seu conhecimento teológico, da lei, você é mestre em Israel, um dos principais do povo de Deus. Se você não nascer de novo, se não acontecer isso dentro de você, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Se você não nascer de novo, Nicodemos, e se o teu conhecimento não te faz nascer de novo, mesmo você sendo mestre de Israel, não te faz nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não acontecer isso dentro da pessoa, ela não pode ver o reino de Deus. Ela pode vir para a igreja, ver uma igreja organizada com um monte de coisa, um monte de ritual, um monte de separação, um monte de festinha, um monte de classinha, um monte de parafernália, um monte de comemoração que não acaba muito. Mas às vezes ela não tem visão nenhuma do que é o reino de Deus. O reino de Deus está muito acima dessa coisa toda que nós falamos que é a igreja de crente. Está muito acima disso. Está muito acima de uma igreja organizada que fez lá um estatuto, ditou umas regrinhas, pôs lá algumas tradições e todo mundo tem que obedecer aquelas regrinhas. Está muito acima disso. A igreja de Deus são os nascidos de novo, os nascidos de Deus, independente de qualquer nome de denominação. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora posso brincar com você? Você está vendo o reino de Deus? Você está só vendo uma igreja que todo mundo senta, dá risada, levanta a mão, canta e não sai disso. Você está vendo o reino de Deus? Perguntaram para Jesus: quando o reino de Deus virá? Ele disse: o reino de Deus não vem de visível aparência. Ninguém vai dizer: olha ele ali ou ele aqui. Porque o reino de Deus estará dentro de vocês. É uma coisa aqui dentro. Estará dentro de vós, dentro de cada um de vocês. Não é uma coisa que vem com visível aparência. Ninguém vai dizer: aquilo ali é o reino de Deus, aquilo ali é o reino de Deus. O reino de Deus vai estar dentro de nós, daquele que acredita de verdade. O reino de Deus estará dentro de cada um de nós. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, olha lá. Como pode um homem nascer? Olha a mentalidade humana, raciocínio humano. Como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? A água aqui não é água de batismo. Batismo não salva ninguém. Aqui a água é a palavra, lavagem da água pela palavra. Então quando a pessoa crê, recebe o Evangelho, crê, o Espírito Santo vem, ela nasce da palavra e do Espírito. Nasce por dentro. Olha lá depois do que ele fala no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O primeiro nascimento que nós tivemos. É nascido da carne é carne. Mas olha o que ele diz, o que é nascido do Espírito. Está vendo Espírito com letra maiúscula? Significa o Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Então nós somos Espírito.
Nós nascemos do alto, nascemos por dentro, recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, fomos gerados por Deus, a nova criação, nascidos por dentro, nascidos no Espírito. Nós somos Espírito. Nós somos Espírito. Nasceu dentro de nós. Nós cantamos um novo coração, trocou meu coração por um novo coração. Então, aqui em nós existe o homem interior, nascido do Espírito, que é Espírito. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, quem não nascer de novo, não pode ter uma visão. A visão que ele vai ter é da igreja, da música que ele gosta, aquela ladainha toda, aquela coisa exterior toda. Mas não tem uma visão profunda do que é reino de Deus. Não adianta pôr o nome igreja do reino de Deus, que às vezes não é. Não adianta. Agora, em quem se cumpriu essa palavra, recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, é salvo, nasceu do Espírito, é Espírito, foi feito por Deus, um filho de Deus, não é uma pessoa fraquinha, com medo de um monte de coisa, que o diabo deita e rola na vida dela, que qualquer mandinga, né? Vamos usar a linguagem desse, qualquer mandinga pega, qualquer coisinha o diabo vem retalhar. Eu tenho que ser supersticioso, passar por um processo de libertação semanal, porque toda semana o mal se apega em mim, eu não tenho força, e Jesus Cristo é muito fraquinho. O Deus que eu falo que é poderoso para me dar casa e carro, Ele é muito fraco para me guardar, porque o mal gruda em mim toda semana. Ele é forte para me dar dinheiro, mas é um Deus fraco para me guardar. Eu sou um filho, Ele não faz nada por mim, o mal me pega toda hora. Faço uma pergunta para você que é pai. Você chega um dia, vou falar uma coisa forte, você tem uma menina lá, uma criança. Aí você chega um dia em casa, tem um cara lá, querendo estrupar lá dentro da tua casa. Você não mata ele? Ou você vai, deixa, está sendo provado. Você é humano, não, eu mato ou morro, não daria a vida por ela. Agora Deus é um banana, que o mal vem e não faz nada por você. Nascido de Deus, nascido do alto, não faz nada, te entrega o tempo todo para aquilo que Ele já te libertou na cruz. É assim os crentes supersticiosos, eles só vê mal, só vê ruim, só vê diabo. Então todo culto todo culto tem que expulsar alguma coisa, porque eles não veem Deus, eles só vê um mal que precisa ser expulso. Na cabeça deles é só isso, eles não vê Deus. Se você com o homem partia para cima, ou vida ou morte, e Deus, eu quero que você pense nisso, Deus que você é filho, foi gerado, nasceu do alto, é um filho, um herdeiro dele agora, Ele te larga ali para te aperfeiçoar ou te provar. Pensa nisso, você tem que raciocinar. Pastor, mas o que aconteceu então? Vamos lá para Efésios capítulo 1. Porque tem que acabar, você não tem que ter, olha se você tem alguma superstição dentro de você. Porque esse negócio supersticioso, isso tem que ser eliminado da nossa cabeça por completo. Nada de superstição. Você tem que saber que o diabo foi despojado, aniquilado na cruz do Calvário. Ele já foi, não foi por tua oração e jejum. Foi porque você subiu no monte e desceu do monte. Né? Na cabeça do religioso ele acha que isso é poderoso. Não, nada disso vence. O que venceu foi Cristo na cruz. É ali que está a vitória. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Deixa eu chegar lá. Então agora que eu recebi Jesus, que eu fui gerado no Espírito, eu sou Espírito, nasci de novo, sou salvo. O que Deus faz?
O que você faz quando você compra uma propriedade? Você vai passá-la para o teu nome, não vai? Você não vai lá no cartório de registro fazer a escritura, registrar tudo no teu nome. Por quê? Porque o registro é prova de que aquilo é teu agora. Está lá no cartório e você tem a escritura na mão. Não, e se você chegar lá na casa e alguém está arrancando as janelas, o que você está fazendo? Não, isso aqui não tem dono. Vou roubar a janela, o portão, a grade, né? Você vai deixar sendo a casa tua? Hã? Não. Você tem uma escritura, se alguém quiser fazer qualquer coisa com aquela casa, você prova, está aqui a prova, você tem uma escritura, essa casa é minha, ninguém pode tocar nela, eu sou o dono dessa casa. Então Deus faz a mesma coisa para quem é filho. Deus faz a mesma coisa para quem é filho. Olha lá, versículos 13 e 14 de Efésios 1. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então o que é a palavra da verdade? Então para aí. A palavra da verdade não é a história de Gideão. Isso aí é velha aliança. A palavra da verdade não é derrubar o gigante Golias. Já caiu, já foi vencido. A palavra da verdade não é a prosperidade de José. José prosperou, todo mundo foi para o Egito e a prosperidade dele virou escravidão. Depois todo mundo ficou escravo. Quando ele morreu, toda a família dele, a nação, viraram tudo escravo. Então a prosperidade dele gerou escravidão para os descendentes dele. Não é isso a palavra da verdade. Não é contar essas histórias do Velho Testamento. É bonito, está na Bíblia, eu aprendo alguma coisa. É bonito. Mas quando Paulo fala palavra da verdade, ele não tem em mente as histórias do Velho Testamento. Ele não tem. Vê se Paulo alguma vez fez campanha de Jericó, de muralha, campanha para derrubar gigante. Vê se alguma vez Paulo ensinou a igreja a fazer isso. Não existe isso no Novo Testamento. Existe ou não? Vê se alguma vez Paulo ensinou a história de Gideão, né? Olha, ele estava malhando o trigo, então vamos fazer aqui a campanha dos 300 de Gideão. Vê se na Nova Aliança tem essas coisas. Então a palavra da verdade não é isso, isso é Velho Testamento. O que ele diz? Olha lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e ele fala o que é palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, as boas novas de grande alegria da vossa salvação. Isso é a palavra da verdade, as boas novas da sua salvação, o evangelho que te salva. Isso é a palavra da verdade. Quando você ouviu a respeito do evangelho da salvação, tendo nele também crido, quando eu criei, recebi Jesus, ouvi o evangelho da salvação, o que Deus fez por mim? Não foi porque eu busquei muito, não foi porque eu jejuei, não foi porque eu paguei preço, porque eu busquei, eu passei uma noite sem dormir, gritando, ai, me dá, e Deus falou, olha, ele é merecedor, eu vou dar para ele. Não foi porque eu fui no culto de quarta-feira buscar o tal de Espírito Santo. Não, olha o que a palavra diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando você acreditou no evangelho, o que aconteceu com você, comigo? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando eu criei em Cristo de verdade, criei no evangelho de verdade, Deus vem e lavra a escritura dentro de mim. Fui selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é como se fosse uma escritura dizendo, propriedade exclusiva de Deus, é minha propriedade, é meu, acabou, ninguém toca nisso, que é minha propriedade. Selo do Espírito Santo não é ralabaxarabacanda, labaxuriabacai. Isso não é selo do Espírito Santo, isso é dom. Não é selo. É os pentê, que nem eu era, né? Os pentê, não sou mais pentê. Ai, tem que ser selado. Aí falam umas línguas que às vezes nem verdadeiras são. Ai. Quando você nasceu de novo, foi gerado, recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, para acabar com a tua superstição, Deus estabeleceu uma escritura dentro de você. Selou você com o Espírito Santo, é a garantia
garantia de que você é de Deus. É a garantia que você é de Deus. Você tem o Espírito, é a garantia, a escritura de que você é de Deus. Se você tem, você é de Deus e acabou. Nada mais pode desfazer isso. Acredita ou não? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Deus garante, é minha propriedade. Lavra uma escritura, está registrado. Propriedade exclusiva de Deus. Olha como isso é grande. Pensa que o Espírito Santo é só... A pessoa pensa que o Espírito Santo... Chorei, né? Está parecendo a... Como é que é aquele do quadro do Chaves lá? A Chiquinha que chora assim. De vez em quando eu vejo uns crentes com a unção da Chiquinha. Faz assim, não é? A Chiquinha não faz assim? É um unção da Chiquinha. Né? A pessoa pensa que o Espírito Santo faz assim. Ou então bater pé, rodar. Rodar, Espírito Santo. Chupar a cana. Nossa, deve ter uma garganta preparada, porque a meia hora chupando cana assim, que é o Espírito Santo, não é fácil. A pessoa pensa que tem essas coisas na Bíblia. Mostra um versículo que eles faziam isso. Não tem, não está escrito isso. Se não está escrito, de onde vem isso? Não é? Todos quantos foram cheios de Espírito Santo, presta atenção. João Batista foi cheio de Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Nunca falou em línguas, falou? Nunca. Foi ele que era o precursor, que veio abrir o caminho para o ministério de Jesus. Era inteligente. Jesus, quando foi batizado por João Batista, veio o Espírito sobre ele. Veio. Ele saiu lá no Ralamantúria Ralabracaia. Nem línguas falou. Foi cheio do Espírito Santo. Eu quero que vocês pensem, está na Escritura. Eu não estou inventando coisas. Estou lembrando você da Escritura. Todos quantos foram cheios do Espírito Santo foram pessoas inteligentes, sábias, que tiveram revelação do Evangelho, que enxergaram Jesus Cristo, que não fizeram um montão de coisas desconexas, atrapalhadas, sem sentido. Tudo que elas fizeram tiveram muito sentido. E o foco da pregação delas, Jesus Cristo é a obra da cruz. O foco, o centro da pregação delas, Jesus Cristo e a obra da cruz. Era isso que eles pregavam, o Evangelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Não inventavam coisa. Eles não davam coisa orada. Não davam coisa ungida. Não dava esse monte de macumba, de feitiçaria ungida. Eles não davam isso. Isso não está na Bíblia. Foram inteligentes, enxergaram o Evangelho, escreveram essa nova aliança aqui para nós. Agora, o Espírito Santo, que nós somos selados, é o penhor, é a garantia de que tudo isso se cumpra na minha vida. Ele é Deus ou não é? Então Deus vive em nós. A diferença do Evangelho e do cristianismo é que na religião dos outros, o Deus está sempre lá fora. Eles estão buscando o Deus fora. Mas nós que somos salvos, Deus vive em nós. Somos santuário de Deus. Deus habita dentro de cada um de nós. Acredita ou não? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então por que eu vou ser supersticioso? Por que eu não enxergo Deus habitando em mim? Por que eu não enxergo Deus que mora em mim? Por que eu não enxergo que eu sou selado, guardado pelo poder? Por que eu não enxergo? Sabe por quê? Porque encheram a minha cabeça de superstição, do evangelho supersticioso, do evangelho que só vê o mal, só vê o diabo vencendo, só vê ameaça. Encheram a cabeça dessa gente, desse falso evangelho, e todos são supersticiosos. Não consegue ver Deus neles. Pastor Mingo, mas eu não sou perfeito, nem eu falho, eu me irrito, eu perco a paciência. De vez em quando eu tenho vontade de falar um palavrão. Pastor, eu também tenho essa vontade. Você tem? Principalmente quando eu vou jogar o coador de café. Eu vou falar isso, eu vou confessar.
Acordo cedo na maior alegria, Deus, estou vivo, glória a Deus, coração está batendo. Vou lá, faço o cafezinho, põe o coador, preparei o óleo de coco para tomar, oh, glória a Deus, já tomei 500 ml de água para limpar o estômago. Aí quando termino tudo, vou jogar aquele não vou falar maldito, quase, aquela coisinha que tem em pó, abro assim o cestinho e jogo, pá, metade para fora. Mas eu tomo o maior cuidado para não errar, aquilo cai metade no chão, quase na solta, uma tchulha, quase de raiva. Esse não é, esse é de raiva. Né? Você não é assim também? Mesmo sendo assim defeituoso, o Deus habita em mim. O Deus que nós cremos habita em você através do Espírito Santo. Mesmo me irritando. E não perdi a salvação porque me irritei. Você entende isso ou não? Né? Selados com o Espírito Santo da promessa. A garantia é o penhor até o resgate da sua propriedade, que somos nós. Volta aí, Gálatas capítulo de número 4. Estou falando muito e não estou andando, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 4. Versículo, estou no 5, Gálatas 4, versículo 4 e até o 7. E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para fazer o quê? Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher como eu e você. Para resgatar os que estavam sob a lei, para nos tirar de debaixo da lei. A fim de que recebêssemos a adoção do quê? De filhos. E porque sois filhos, então olha, repare bem, entre esses versículos que Paulo está dizendo. Eu creio em Jesus Cristo, recebi como único e suficiente Salvador. Cristo me libertou de debaixo da lei. Me resgatou, eu recebi a adoção de filhos. E porque sou filho, o que acontece agora? Porque sou filho, enviou Deus ao meu coração. Quem que Deus enviou ao meu coração? O Espírito do seu Filho que clama o que? Abba, Pai. Então, porque como é que eu posso ser um filho e não ter o Espírito Santo? Como é que eu posso ser ser filho de Deus e não ser selado? Então eu não sou, é enganoso. Como é que eu posso ser um filho de Deus nascido de novo e o Espírito de Deus não habitar em mim? Como é que pode? Onde está isso? Não está isso escrito. Ele me tirou de debaixo da lei, me adotou como filho, porque eu sou filho agora. Ele mandou ao meu coração, habita lá dentro. Isso é um mistério. Como é que Deus habita dentro de mim? É um mistério, mas está escrito, eu creio e acabou. Ele mandou dentro de mim o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito já está dentro de mim. Já está dentro de mim. Não vai sair. É o registro, é a escritura, é o penhor, é a garantia. Já está dentro de mim. E não é porque ele está dentro de mim que eu tenho que ficar num êxtase a vida inteira. Ele está dentro de mim e ele vai me deixar muito mais consciente desta vida, das coisas da terra, das coisas de Deus. Não vai me transformar num goiabão que fica... Oh glória, tudo é glória. Oh glória a Deus, glória a Deus. Não vou nem falar do candidato lá para brincar com você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh glória. Pelo amor de Deus. Não vou nem falar disso. Cada um na sua, cada um com a sua doideira. Né? Vocês entendem ou não? Ele está dentro de nós. Ele é garantia de que nós somos de Deus. Ele é o selo. Porque eu sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. E que ele continua dizendo, olha lá, de sorte, eu leio isso direto aqui para vocês. De sorte que já não és o quê? Escravo. De sorte que você já não é escravo. Presta atenção. Se você é um filho, o Espírito veio para dentro de você, você foi selado. Você não é mais escravo. Acabou o cativeiro da tua vida. Será que você acredita nisso? Pastor, quer dizer então que eu nunca vou ficar triste? Não, não é isso. Você tem um mundo emocional que foi destruído pelo pecado. Você vai ficar triste sim.
Quer dizer, pastor, que eu não vou perder a paciência? Não, é enganoso, você vai perder muita paciência ainda. Sabe que a gente não conhece a natureza humana, terrena, caída, então a gente pensa que a gente vai ser santo perfeito, não é? Que agora que eu encontrei Jesus, eu vou ser mansinho com todo mundo, eu vou ser paciente, bateu na direita, eu vou voltar também à esquerda, lá do Sermão da Montanha, todo mundo vai me oprimir, eu vou ficar quietinho, né, mansinho. A gente pensa, mas aí a gente descobre que a víbora está aqui nessa carne, a víbora zona, a serpente, né? A natureza humana programada para o mal. Então a gente não sabe distinguir que Deus conhece a nossa carne mais que nós, que nem Ele está exigindo a perfeição, porque Ele sabe que eu não vou ser perfeito, Ele sabe que eu vou falhar muito, ter muito defeito, mesmo não querendo, eu vou falhar, eu não consigo não falhar. Paulo fala, na minha carne não habita bem nenhum, eu vou errar em muitas coisas, mesmo não querendo. Mas ainda que com esse defeito todo, não anula aquilo que Cristo já fez por mim. Só não posso consentir com o pecado e viver no pecado, mas não anula. Não anula, eu continuei, não é assim, agora o Espírito Santo está em mim. Aí eu me irritei com a minha irmã, pronto, lá foi o Espírito Santo embora. Já voou. Meu nome, foi riscado o livro da vida. Aí depois, Deus me perdoa, eu briguei com a minha irmã. Ele voltou, ele escreveu meu nome de novo lá. A gente pensa assim. Aí no dia seguinte eu acordei bonzinho, à tarde briguei. Já perdi a salvação de novo. Você é um defeito só. Você já descobriu a natureza humana para valer? Como ela é defeituosa, como ela é estranha, como ela é maligna, como ela é traidora, como ela se opõe às coisas de Deus e se opõe ao Espírito Santo, como ela é feiticeira, fruto da carne, feitiçaria e idolatria, como ela é idólatra a natureza humana. Ela é assim, nós somos todos assim, todos. De sorte que já não és escravo, não sou mais escravo, a escravidão do pecado, a escravidão da mão do diabo, né? Tudo isso acabou, a escravidão das maldições, tudo isso acabou, foi selado com o Espírito Santo. Eu não tenho mais que andar com medo de nada, medo de superstição. Pode ser sexta 13, eu posso ver o gato preto, bonitinho, só não pego para levar para casa porque eu tenho 2. Vi o gato preto de sexta-feira, tem um gato preto na rua ali, uma travessa da Rua da Feira ali, lindo. Eu passo lá assim, tem uma árvore assim na rua, ele sobe, tem uns galhos assim, ele fica lá dormindo, eu posso falar, bichão bonito, gato preto, vejo ele sempre, só me trouxe benefício aquele gato preto. Eu vejo lá, fico até inspirado, um gato bonito. Esses dias eu passei, ele estava lá, deu uma coçadinha na barriga dele, ele ficou assim, falou, que coisa linda, é preto. Agora o supersticioso, tá morrado, é o Satanás, gato preto, olha o gato preto, ele é capaz de sair fugindo. Se for de sexta, então ele entra até na outra rua, mesmo sendo crente. Limpa a tua cabeça dessa superstição, esse evangelho falso do medo que te põe na mão do diabo o tempo todo te amarra, o tempo todo você não tem paz. Se livra desse lixo, isso não é evangelho. De sorte que já não és escravo. Você pode crer, não está escrito aqui, eu estou inventando, é heresia isso aqui, é Paulo que está dizendo, é evangelho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho você também é um herdeiro por Deus. O que é herdeiro de Deus? Significa que tudo que Deus tem me pertence. Acredita ou não? A morte de Cristo na cruz já aconteceu, já herdei tudo que veio pela morte dele. Deus tem. Nós só conhecemos o planetinha Terra, né? E algumas constelações aí em volta que o telescópio Hubble filme e tal. Nós estamos aqui num grãozinho de poeira no universo. Mas Deus tem coisas fantásticas no universo que nós não sabemos. Mundos gloriosos, coisas inacreditáveis, riquezas que não é ouro e prata. Ouro e prata lá é rua, é asfalto lá na Cidade Santa. É até transparente lá, eles nem ligam para aquilo, aqui não tem valor nenhum. Entende ou não? Ele tem um universo criado. Imagine
o que Deus tem criado lá nos céus, que nós só temos pouquinhas informações. Tudo aquilo faz parte de mim, eu vou herdar tudo aquilo junto com Jesus Cristo. Você acredita? Vou herdar coisas que não se destroem, coisas eternas. Sou herdeiro de Deus, agora eu vou ficar com medo. Imagina um indivíduo que vai num culto toda hora, sai, demônio, sai. E não, coitado da cabeça, foi destruído. Foi ou não foi? Ele não tem nem noção. Na quarta-feira ele está lá, busca o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, da glória, da glória. Parece a galinha de Angola. Nunca vi ninguém na Bíblia falar, para você falar em línguas, vai dando glória. Glória, 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 glória. Nunca vi, não vi ninguém fazer isso na Bíblia. O Espírito Santo vinha, se tivesse que falar em línguas, falava na hora, mesmo não sabendo. É a unção do perro. Para brincar. Quem tiver que se ofender, que se ofenda. Né? Mas a verdade vos libertará. Então olha como isso é grande. Eu vou herdar e o Espírito está em mim. E eu sou filho de Deus. A gente anda com Deus todos os dias. Habitando em nós. Habitando em nós, não perca isso. Pastor, mas e naquelas horas que eu me sinto solitário? É a tua alma que entra naquele estado ali de tristeza, de sentimento, aquela alma que ainda não está restaurada, ela entra ali e você pensa umas minhocas na sua cabeça, mas não é isso, Deus não está nisso, é a tua natureza humana mesmo. As verdades não se deterioraram, não acabou essas verdades, tudo isso continua garantido pela palavra de Deus. Garantido, olha como o evangelho é grande. O evangelho, Deus me salva e não fala assim para mim, ó, se vira, hein? Se der uma mancadinha, ferro, a mão de Jeová vai cair sobre você. Não, não é isso não. Deus me salvou e me mantém salvo, porque Ele sabe que eu não tenho poder para manter a salvação. Ele me libertou e me mantém liberto, porque Ele sabe que eu não tenho poder para me manter liberto. Ele me fez ser um filho e me mantém filho, porque Ele sabe que por mim mesmo eu não tenho poder para me manter como filho de Deus. Ele é o meu Pai agora, que cuida de mim e garante essa verdade na minha vida. É ou não é? Será que você crê nisso? Então, chega de superstição. Chega de superstição. Para, quando você vê acontecer alguma coisa com alguém, não fala que é Deus que está apertando. Não está, isso é tua cabeça antiga que fala. Qualquer coisa que acontece na vida de uma pessoa de problema, é Deus que está pondo a mão, não está indo para a igreja, ou o castigo está apertando. Não é Deus. Para de ver um Deus que só quer apertar as pessoas, gente. Para essa visão humana, esse evangelho supersticioso. O tempo todo Deus quer apertar as pessoas. O tempo todo, não tem paz. Você é filho de Deus de verdade, acredita nisso? Hã? De verdade, eu sou filho. Eu sou filho. Às vezes quando eu paro, eu não deveria falar isso, mas vou falar, paro de manhã para meditar sozinho. E lá no meu espírito eu consigo perceber essa grandeza de ser um filho de Deus. A grandeza do poder do evangelho libertador, libertador total. A grandeza e a alegria de ser um crente no evangelho da graça de Deus. E de poder falar desse evangelho da graça de Deus. A grandeza do que Cristo fez está diante dos olhos de todos, mas ao mesmo tempo oculto. Só quem crê enxerga. Só quem entendeu e crê em Jesus Cristo de verdade enxerga. Quem não aconteceu isso não vê. Está na cara dele, eles veem e não veem. É grande demais, é grande demais. Acredita nisso? Então vamos terminar. Eu tenho mais um texto aqui, mas vamos servir a ceia, vamos terminar. Volta lá, João. Capítulo 1, onde nós lemos. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha lá. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos, não se fizeram, foram feitos por alguém. Por quem? Por Deus. A saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? Nasceram de Deus. Olha lá, e Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você aceita essa palavra? Então, sem superstição, fala assim, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos